Olá, meu nome é Célio. Depois de muitos anos ensinando doutrinas bíblicas na minha igreja, eu resolvi gravar essas lições para que ficassem à disposição de quem tivesse o desejo de aprender alguma coisa sobre as doutrinas que dão base à Bíblia, aquilo que Deus ensinou e que deve ser o nosso parâmetro no dia a dia. E para começar essa série de doutrinas, nada melhor do que começarmos a pensar na Bíblia, as Escrituras Sagradas, que para muitos não são muito claras, conhecidas, e então ouve-se falar em Bíblia, mas não se sabe nem sua origem, ou quem escreveu a Bíblia, perguntas que ficam na mente. Então eu gostaria de iniciar falando sobre a Escritura Sagrada, a Bíblia, que na verdade é uma verdadeira biblioteca. Ela contém 66 livros. Desses 66 existem duas grandes divisões, a chamada Bíblia Hebraica, ou para os cristãos Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que é a Bíblia, a parte cristã da Bíblia, com 27 livros, contando a história de Jesus em 4 evangelhos, um livro histórico que conta o começo da igreja, algumas cartas pastorais que os apóstolos escreveram, alguns resolveram escrever para algumas igrejas especificamente, e isso ficou como uma orientação geral para toda a igreja durante os séculos até hoje, preservadas para nossa edificação. E conclui o Novo Testamento com o Apocalipse, que na verdade traz a revelação de Jesus Cristo sobre as últimas coisas, sobre o que acontecerá no final dos tempos, para que isso pudesse servir de inspiração para os crentes que estavam sofrendo às vezes perseguições e até a morte, mas estavam confiantes de que o Senhor Jesus Cristo no final seria vitorioso. E ali no Apocalipse a gente tem essa mensagem. Mas podemos perguntar, como surgiu a Bíblia? A Bíblia, na verdade, surgiu com Moisés, que nós consideramos como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, os chamados Pentateuco, porque reúne 5 livros. Ele inicia com o Gênesis, onde ele conta a história da criação do mundo, da criação do homem, a própria queda do homem na sua decisão de desobedecer a Deus, e até passar pela chamada de Abraão para a formação de um povo específico, um povo que Deus iria se revelar através dele e através dele trazer o Salvador Jesus Cristo, que seria nascido em Belém, como a gente conhece. Então o Gênesis conta a história das origens, depois alguns outros livros contando a epopeia do povo de Israel na sua saga, libertando-se da escravidão no Egito e vindo então para a Terra Prometida. Foi um momento histórico importante. Depois Josué conta a conclusão, quando o povo já se instala na terra, e daí para frente outros profetas escreveram admoestações, exortações para o povo de Israel, que volta e meia se desviava daqueles princípios bíblicos que Moisés tinha deixado para eles. Poetas escreveram, reis, plebeus, vários tipos de pessoas de culturas diferentes ao longo dos séculos foram escrevendo livros que formaram então os 39 livros da Bíblia Hebraica. Esta Bíblia teve um momento em que parou de ser escrito livros. Durante 400 anos o povo de Israel ficou sem uma mensagem escrita, até o advento do Messias. Jesus Cristo nasceu em Belém, e a partir do nascimento de Jesus, o primeiro século da era cristã, começou-se então de novo a escrever-se livros inspirados por Deus, que compuseram o Novo Testamento, com 27 livros, como eu já disse, composto de evangelhos, cartas pastorais, apostólicas e o Apocalipse. A gente pode perguntar, a mensagem da Bíblia, qual é a mensagem que a Bíblia realmente traz? A Bíblia não é um livro que se difusa, que não tem coerência, mas a Bíblia tem uma mensagem principal, denotando assim um autor único que é Deus. Ele começa a mostrar a queda do homem, como o homem se desviou de Deus, mas de que maneira Deus foi buscando este homem para trazê-lo de volta para si, até culminar com o nascimento de Jesus, onde nós aprendemos
que Jesus Cristo veio fazer aquilo que o homem não consegue, que é saldar a sua dívida com Deus devido aos seus pecados. A natureza humana degenerada não consegue voltar para Deus. Então Deus veio até o homem e na pessoa de Jesus Cristo tornou-se homem, assumiu sobre si o pecado da humanidade e levou-os até a cruz. E ali, derramando seu sangue, ele nos purificou de todos os pecados. Esta é a mensagem principal da Bíblia. A Bíblia nos mostra que o homem, então, é pecador, que o homem é cego e não conhece as coisas de que ele precisa para voltar para Deus. Embora ele deseje, durante a história da humanidade, os homens criaram caminhos, as religiões criaram seus próprios caminhos para chegar até Deus. Mas na ânsia de chegar até Deus, criou religiões as mais diferentes, deuses segundo seus próprios pensamentos, sua própria ideologia, mas a verdade é que a Bíblia nos mostra que Deus é um, e este Deus se apresenta então na palavra de Deus como o Deus que criou toda a humanidade, que busca a humanidade ainda e que através de Jesus Cristo demonstrou todo o seu amor pelos homens. A Bíblia é um livro que poderíamos dizer humano-divino, porque humano porque foi escrito por homens, claro, mas é divino porque foi inspirado por Deus nestes homens. Muita coisa se escreveu, mas nem tudo entrou na Bíblia como livro sagrado. Alguns livros foram, ao longo dos séculos, sendo escolhidos até pelos homens como palavras que inspiravam, e eles foram preservando até formar uma biblioteca com 39 livros. No tempo de Jesus já existiam os 39 livros classificados como livros sagrados. E depois, ao passar do tempo também, com a igreja foi preservando alguns escritos, muita coisa se escreveu, muita coisa que não tinha nada de inspirado, mas acerca da religião que tinha nascido, mas o povo cristão também foi preservando suas cartas de Paulo, de Pedro, de João, o Apocalipse. Os evangelhos foram escritos em mais quantidade do que os próprios 4, mas estes 4 realmente se comprovaram ser os livros que, inspirados por Deus, levavam ao homem a uma edificação, transformavam vidas. Aqueles que se tomavam conhecimento dos Escritos Sagrados, que liam a história de Jesus, realmente mudavam. De ateus transformavam-se em crentes, de perdidos no mundo das drogas, no mundo do crime, deixavam seu passado e transformavam-se em novas criaturas. Este realmente é o grande propósito da Bíblia, que as pessoas que tomem conhecimento dele cheguem ao conhecimento da verdade e rejeitem toda a mentira, todo o pecado e venham para Deus. A Bíblia tem este propósito e com este propósito a gente pode chegar agora então a estudar aquilo que ela nos revela. A próxima lição eu vou falar sobre Deus. O que a Bíblia revela sobre Deus? Qual é o Deus que se revela na Bíblia? E aí então nós estaremos de volta com mais uma lição de doutrinas bíblicas. Até a próxima.